noite, gente. Boa noite de participação. Estarem vocês aqui nesse terceiro Congresso Internacional de Teologia e nesse ano com essa oficina Teologia e Ciências Sociais. Depois que foi publicado, já próximo do Congresso, eu disse para o Marcos, que acabou de me apresentar, para o nosso diretor, que podia pensar num nome mais comercial, né? Teologia e ciências sociais não parece que é tão atraente assim, mas vocês vieram, né? Então, sinal que pelo menos funcionou, tá? Alguns. E quero agradecer a presença de cada um de vocês. A gente deve ter uns minutinhos aí, alguns entrando aí. Bom, a minha proposta nessa oficina, ela é modesta e quase que eu vou fazer para vocês um pequeno panorama de como eu tenho ensinado nos últimos anos ciências sociais no curso de teologia. Weber foi o professor em Londrina e veio confessar um pecado, né, com um professor que começava a contar a história, falei, já bem com história, não queria o texto teórico e a explanação do texto teórico. Já há uns anos aqui na faculdade, que um dia que eu entrei na sala, contei uma história, daqui a pouco me estava contando outra, citei, velho. Espírito de história vai contar, né? Mas acho que a história dá o link biográfico. Eu nasci no norte do Paraná, em Apucarana. Fui criado na cidade da minha família materna, em Marinândia do Sul, uma cidade de 5, 7 mil habitantes. Fica a 30 quilômetros de Apucarana. E na minha cidade não tinha, não tem até hoje livraria. Teve, por um período curto de tempo, uma banca de jornal. E esse foi um dos primeiros, esse foi meu primeiro trabalho, esse foi um dos primeiros trabalhos, eu fazia entrega do jornal. Pegava o jornal, lia o jornal, entregava e comentava, né, com quem tinha chance de comentar, casa por casa, não é também muitos assinantes. E naquela banca, lá em Lagoa do Sul, chegou essa coleção aqui, Primeiros Passos, da editora Basiliense, e esse livro, O que é a Revolução, do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes é considerado um dos fundadores da sociologia do Brasil, um dos sociólogos mais importantes. Você não bem, o senhor pode não ficar à vontade, não se ajeitando aí. Desculpa, tá digitando as que paria, né? Perfeitamente compreensível. Depois aqui à direita tem a lista de presença, né, para finalidade de certificado. Então, voltando, né, na minha cidade, essa banca que existiu por pouco tempo, chegou essa coleção Primeiros Passos, que eu tinha, na época, 15 anos de idade. Comprei o livro, meio que numa barganha ali do serviço que eu prestava, né, que é a Evolução, e li esse livro e fiquei encantado. Fiquei encantado com o livro pelo seguinte, né, ele explica nesse livro o golpe militar de 64. E a minha família, né, meu avô não havia terminado o meio primário, minha avó, né, minha mãe fez só ginásio. E sempre que eu perguntava, já tinha um interesse, né, por política, e eu perguntava, pedia para o senhor perguntar para o meu avô, assim, vô, por que para ser presidente tem que ser militar? E meu avô me enrolou, pensou a explicar por que tinha que ser militar, né? Aí quando eu li o livro de Florestan Fernandes, com 15 anos, aí entendi, por ser um golpe. Esse pessoal ocupou, né, a 85, a redemocratização, então ali se abriu um mundo para mim. Mas nesse ano, e eu não me recordo o que aconteceu primeiro. Se eu me converti primeiro, se eu li o livro primeiro, mas no ano de 85 eu também me converti.
e comecei a ler a Bíblia. Mas o livro do Florestan Fernandes me despertou interesse pela sociologia e eu fui atrás do Marx, Karl Marx, fui ler Paulo Freire, por conta. Fui lendo esses autores e lendo a Bíblia. Vendo esses autores e lendo a Bíblia. E o Rubem Alves? Rubem Alves, sim. O que é a religião dessa coleção foi o do... Eu li, reli, teve uma dúzia, me citei muitas vezes. Teve uma dúzia, Duri. Então, isso despertou meu interesse pela sociologia. A tal ponto que quando eu fui para ser examinado, na verdade, para ser encaminhado para o presbitério, para ser enviado para o seminário de Londrina, onde o Heger dava aula, o reverendo Otoniel Gonçalves, que era pastor em Arapongas e presidente do presbitério, eu cheguei cheguei na residência do reverendo Otoniel e ele conversou comigo sobre vocação e perguntou as coisas que eu estava lendo, e eu emendei para ele, para o Marx, não é o ser que é o seu ser que determina a sua consciência. Não é a sua consciência que determina o seu ser social social determina a sua consciência. Aí ele pegou e disse para ele: escuta, você quer estudar sociologia ou você quer estudar teologia? Aí eu fiquei, né? Eu falei, eu quero estudar os dois. E foi isso que aconteceu. Eu ingressei no seminário de Londrina e no meio do ano eu prestei vestibular na Universidade de Londrina no curso de Ciências Sociais. Fiz o curso, estava quase terminando o curso, havia terminado o seminário e recebi um convite para ser pastor em São Paulo. Faltava um semestre para terminar o curso em Londrina. E aceitei ser pastor no Jabaquara. E aí, vim para cá, curso em Londrina eu tranquei, e um presbítero da igreja, Moisés, lá do Jabaquara, chegou com um papelzinho, um recorte da Folha de São Paulo, e falou para mim: olha, tem uma prova de transferência na USP para Ciências Sociais do curso que você fazia. Nem sabia onde ficava a USP. Fui atrás de pegar ônibus e tal, lá fiz a minha fiz a prova, fui aprovado na transferência. Só que no último ano que eu estava, eu caí para o segundo. Matérias que eu tinha feito lá não existiam mais, eu recompensei. Então, isso pode dizer para vocês que eu gosto tanto de sociologia que eu fiz praticamente 2 retornações. Eu tive que quase que repetir. E terminei a graduação em Sociologia e Ciências Sociais na USP, e depois o mestrado e o doutorado. Entrei na USP em 1994 e saí em 2008, quando eu terminei o doutorado. E em 95, o professor Florestan Fernandes faleceu. Eu chego um dia para a aula, estudava no período da tarde, estava lá um aviso, um teatro, no auditório da administração da FEFELESH, Faculdade de Fotografia de Ciências Humanas, está sendo velado por professor Florestan Fernandes. Aí eu fui lá e prestei a minha homenagem a ele, né, por essa iniciação, né? Então, esse é o meu percurso, né, como a sociologia, como a sociologia entrou na minha vida, né, e não deixei, né, de não só ensinar, estudar, utilizar a ciências sociais, né, e marcar a sociologia no meu ministério. Então, feita essa pequena história, não vou contar mais história para vocês, né? Nessa pequena história, eu entro, então, no nosso tempo. A proposta é apresentar as possibilidades de uso, de diálogo da teologia com as ciências sociais. Eu tenho denominado no curso de graduação a uma unidade que eu trabalho do seguinte tipo: ciências sociais, modo de usar na teologia, né? É uma provocação, né? Muito mais do que um uso instrumental, mas para dar uma ideia. Então, eu vou tocar aqui com vocês, né,
mais uma indicação temática para depois suscitar o diálogo, a conversa, né, as questões que vocês tenham. Com isso, vocês vão tendo uma ideia, né, de como eu tenho feito esse diálogo entre teologia e ciências sociais dentro do curso de teologia. Eu separei 5 grandes abordagens que eu desenvolvo. Primeiro, usar a sociologia para a leitura da religião na sociedade. O que é que está acontecendo com a religião nessa sociedade que nós vivemos? Como a religião modifica a sociedade e como, por sua vez, ela é modificada pela sociedade. Outra área que me interessa muito, né, principalmente nos últimos anos, a atividade que eu tenho realizado, a relação fé, saúde e bem-estar. Né? Como as ciências sociais olham para o impacto da religião, principalmente os laços comunitários e também os rituais no bem-estar das pessoas. Foi realizado no final de setembro em Brasília um congresso brasileiro promovido pelo Conselho Federal de Medicina que tratou da espiritualidade e a importância de qualificar os profissionais de saúde, os médicos, para que consigam conversar sobre espiritualidade com seus pacientes. Então, esse é um assunto que me interessa muito e que a sociologia, a antropologia tem um olhar muito especial para esse tema da fé, saúde e bem-estar. Outro tema clássico, a teologia para o bem comum. Né? Como as ciências sociais estão profundamente envolvidas no que se chama teologia pública, que é a oficina que o Verano Júlio Zabatiero vai ministrar. É uma teologia que discute e participa dos grandes temas da sociedade e ajuda a responder aos desafios da sociedade. Aí, então aqui a gente está no presente, né? Mas é possível utilizar a sociologia e a antropologia para olhar para a história do cristianismo, usando a sociologia como um recurso. E olhando mais de perto, também como a sociologia ajuda na leitura da Bíblia. E eu, particularmente, me beneficiei disso, né, como pastor, prega todos os domingos e ensina. As ciências sociais sempre me ajudaram muito a entender as escrituras, né, e transformar esse conteúdo, esse entendimento em pregação. Então, a gente vai passar por esses temas. Então, começando no primeiro tema anunciado, a relação entre religião e sociedade, pense na sociologia como um compasso, usando essa metáfora, e que você vai apontar a direção, né, para onde, que rumo a religião está se encaminhando para a nossa sociedade hoje. E aí a sociologia tem uma tradição enorme. Né? As pessoas, equivocadamente, né, por desconhecimento, imaginam as ciências sociais como antagônicas à religião. E não sabem que os pais fundadores, né, o Durkheim e o Weber, o Weber é um sociólogo da religião, o Durkheim é um sociólogo da religião, e deram uma contribuição enorme para entender a religião no mundo moderno, nas configurações da religião, nesse tempo que a gente chama de modernidade. O clássico na sociologia é a teoria da secularização, que, assim, grosso modo, né, com diferentes variações, sustentou a ideia que a modernidade conduz a um processo de declínio da religião. Então, essa teoria foi publicada, né, até os anos 70, sempre nessa direção. Olha, a religião, as igrejas vão se esvaziar e às vezes a gente volta, né, à Europa, a secularização na Europa, isso, aqui, sempre com o pensamento científico se desenvolve, cresce e a religião declina a prática religiosa. Não é bem assim mais, né? Já faz tempo esse mais, né? Começa na final dos anos 60, um sociólogo chamado Peter Berger publica um livro chamado Um Rumor de Antes, onde ele começa a fazer uma revisão
da teoria clássica da secularização. E termina, não é, com a obra dele, pouco antes dele falecer, que foi recentemente, acho que coisa de 2, 3 anos, ele publica Os Múltiplos Altares da Modernidade, onde ele revisou completamente, dizendo, olha, de fato, a religião perde influência, mas a religião não desaparece. E a composição, o arranjo, muda muito de país para país, de uma região do globo, que vai levar à seguinte afirmação: a modernidade não leva necessariamente à secularização, leva necessariamente ao pluralismo. Daí esse livro dele, Os Múltiplos Altares da Modernidade. Como se a gente tivesse uma porção, temos uma porção de altares, uma porção de crenças, essas crenças concordem entre si, criam um mercado religioso em que as pessoas precisam vender cada vez melhor o seu produto, embalar, isso cria uma competição. Não existe mais aquela religião nos moldes da colonização, por exemplo, do catolicismo, em que toda a sociedade é guiada pelas diretrizes religiosas, mas você continua tendo muita religião, e religião que compete. E a religião é tão intensa, tão importante, que você tem até a Teuda do curso de Bíblia com linda gente matriculada. Então, a nossa situação é muito peculiar, porque ateu ensina a Bíblia e a gente aprende a Bíblia com ateu. Estou brincando com o Leandro Carnal, que tem um curso famosíssimo de Bíblia. Mas há um filósofo inglês, Alain de Botton, que tem um texto, chama-se Ateísmo 2.0. Que ele diz assim: esqueçam os ateus raivosos que eram contra a religião, queriam acabar com a religião. Ele diz assim: eu vou fazer um alerta para vocês. Se vocês quiserem sobreviver como ateus, precisam aprender alguma coisa com a religião. Porque esse pessoal já está aí há milênios. Eles devem saber como fazer funcionar. Se vocês não aprenderem com a religião, vocês vão desaparecer. Nós, ele se diz ateu. E ele, inclusive, criou os sermões seculares e tentou fazer algumas cerimônias, que ele dizia que a religião é muito importante para deixá-la só para os religiosos. Nós precisamos bombar as partes boas da religião para nós. Ele dizia: eu gosto de Bada, eu gosto do Natal, eu gosto de determinados rituais do budismo. Então, só para ilustrar isso para vocês, que a modernidade, ou pós-modernidade, se você quiser designar assim, ela não significa o desaparecimento da religião, mas uma reconfiguração e principalmente o pluralismo religioso. E o Peter Becker, no Altares da Moralidade, ele diz mais uma coisa interessantíssima também, que nós sempre entendemos que nós tínhamos que optar pelo conhecimento científico ou pela tradição religiosa, e que o pensamento científico anulava o discurso, a tradição religiosa. E ele vai dizer: não é assim. É como se as pessoas tivessem na cabeça dois pacotes. O pacote operacional da ciência funciona por determinada lógica. Por exemplo, você vai embarcar um avião ou vai ser operado por um médico, a religião dele não importa. Importa se o piloto fala inglês, que é a língua que se usa nos voos, tantas horas de voo que ele tem, se ele conhece os instrumentos de navegação. Um cirurgião, quantas cirurgias ele já fez, se os pacientes foram bem-sucedidos. Mas isso não significa também que, ao fazer uma oração, você não esteja validando ou negando a técnica e o conhecimento científico. O Peter Berg, nessa fase mais final da teoria dele, diz assim: olha, é como se nós operássemos com dois pacotes. Tem o pacote do conhecimento técnico, onde a ciência funciona, e esse da existência, onde entram outros elementos. Isso já estava no Durkheim. O Durkheim, que é um dos pais da sociologia, as formas elementares da vida religiosa, ele vai dizer a certa altura, ele diz assim: quem vai realmente
a um culto, a uma missa, não vai em busca de explicação, vai em busca de força. O que ele queria dizer é o seguinte: se a pessoa passou, por exemplo, por um problema, está passando, ela ficou desempregada, ela quer entender por que ela ficou desempregada naquele momento da vida, né, porque no departamento em que ela trabalhava, ela foi demitida. Então, é nesse momento que o simbólico, que o religioso provê uma determinada força para a pessoa, uma determinada orientação. Então, esse é o... Eita, nós vamos ficar brigando. É, é o resumo, né, da teoria da secularização, do status dele, como a sociologia e a antropologia ajudam a enxergar a religião na nossa sociedade. Outra abordagem importante é essa do papel da fé na saúde do ser humano. Pelo mapa centrante, que é uma outra atividade que eu desenvolvo, eu tenho explorado bastante esse lado, né? Aqui é uma menção a um documentário que há na Netflix sobre as Blue Zones, né, que são as 5 regiões da Terra, do planeta, né, com o maior número de pessoas centenárias. Nos Estados Unidos, em Los Angeles, aqui o mapa não dá para se guiar por ele, não. Mas os Estados Unidos, Costa Rica, Grécia, Itália e no final no Japão. Um grupo muito grande de pessoas que têm alcançado 100 anos. E eles vão comparando, né, nesse documentário, por exemplo, na Costa Rica, chega um senhor andando a cavalo e você olha, você imagina que seja uma pessoa de 60, 70 anos no máximo, e quando ele é entrevistado, ele tem 100 anos de idade, andando a cavalo, subindo, descendo o cavalo. Em Okinawa, uma senhora, em perto dos 100 anos, passando linha na agulha, andando de bicicleta. E isso se repete, né, na Grécia, na Itália. Então pega os elementos de alimentação, de atividade física, que coincidem em todos esses lugares, e chega a um elemento: os laços comunitários propiciados pela religião, como um fator protetor da saúde. Não interessa qual é a crença, você imagina, né? Porque são regiões do mundo com religiões diferentes, mas o fato de pertencer a uma comunidade, ter um propósito que é compartilhado com essa comunidade, é um elemento de proteção para a saúde. Então, esse é um caminho, né, para se analisar a religião também, e que as ciências sociais aí se aproximam e tem sido uma ferramenta parceira das ciências da saúde, da medicina e outras áreas. O Dr. Cole, que esteve nesse evento de Brasília, ele que criou uma diferenciação em que ele separa a religiosidade da espiritualidade. E ele diz o seguinte: existe uma religiosidade organizacional, que é a frequência ao culto, que são os rituais coletivos que nós fazemos. No nosso caso, vocês sabem quais bem esses. A religiosidade não organizacional, no sentido das práticas particulares, devocionais que as pessoas cultivam, e existe a espiritualidade. Muitas pessoas encontram espiritualidade na sua religiosidade. O que ele chama de espiritualidade? A busca por um significado útil, que é quando a pessoa é capaz de ele chama isso também de religiosidade intrínseca. É quando a pessoa faz o que ela faz por convicção. Ela está em paz, ela está reconciliada, ela não faz por coerção crua. Ela não faz por medo. Ela faz porque ela acredita naquilo. E ele tem que desenvolver um instrumento de pesquisa, que é, na verdade, um questionário de ciências sociais, que ele aplica aos pacientes, e aí tem todas aquelas perguntas que se cruzam, para entender se, de fato, a religião da pessoa é um elemento importante na vida dela, né? Ou se a religião afeta a espiritualidade. E também a investigação, né, de não só
os sistemas religiosos, os sistemas de crenças religiosas propiciam espiritualidade, mas também em contato com a natureza, com a arte. Algumas formas do humanismo propiciam espiritualidade das pessoas, principalmente aquelas que enfatizam solidariedade, que enfatizam um propósito maior, né, para além do indivíduo. Então, essa é uma abordagem muito interessante, né? Do ponto de vista da antropologia, fica um lugar que os rituais eles são mecanismos dinâmicos que estruturam a experiência, regulam emoções e previnem o isolamento. Então, estudos, por exemplo, sobre o luto, na importância dos rituais para acolhimento dos enlutados, né? Como isso faz diferença. A capacidade de explicar o sofrimento também, né? O Weber ele fala da teodiceia, né? O que é a teodiceia, senão essa capacidade de explicar por que nós sofremos, por que nós estamos passando por isso. Então a religião providencia isso, não só no âmbito teórico, mas no âmbito da encenação, da vivência por meio dos rituais, e isso tem efeito protetor sobre a saúde das pessoas nas comunidades. Mas nem tudo é só saúde, né? A religião tem sido considerada, do ponto de vista dessa relação com a saúde humana, ela não é neutra. Ou ela ajuda, ou ela atrapalha. Ou ela faz bem, ou ela prejudica. E um tema muito caro às ciências sociais é o tema do abuso espiritual, né, que é o uso de autoridade espiritual para manipular, controlar ou explorar, violando a liberdade de consciência. É o constrangimento, né? Quando uma determinada liderança, uma determinada comunidade, ela exerce um poder que adoece as pessoas. É um tipo de controle, né? E a gente tem notícias o tempo todo, infelizmente, né, sobre essas práticas aqui no Brasil, né, mas em outros grupos. E nessa linha, deixa eu mostrar o próximo quadro, eu falo isso. Isso na sociologia está muito ligado com a temática que o Max Weber desenvolveu, que são os tipos de autoridade, os tipos de liderança. Então, o Weber ele criou a tipologia da liderança legal, né, tradicional e carismática. Né? Legal no sentido de legalidade, que seguia por estatutos, por regras racionais. Não sei aqui se todos são presbiterianos, né? O Sérgio é batista, mas também está no grupo, né? E os protestantes históricos são do estatuto, da norma, da regra. Está no estatuto? Não está no estatuto? Não, tem que fazer assembleia. Seguia o tipo, né, na linguagem weberiana, o tipo de dominação é legal, no sentido do estatuto, né, do texto ou da própria Bíblia, né, interpretado dessa forma. Cria-se burocracias. Há também um tipo de liderança ou dominação tradicional, que é muito típica do catolicismo, né, onde a tradição precede, inclusive, as escrituras e determina a interpretação das escrituras, na figura do Papa, do Bispo, mas também das monarquias. E a liderança carismática, onde você tem o líder já dizendo, façam assim, estejam comigo, me escutem, estou mandando, estou dizendo, né, eu faço e aconteço, e tem muito espaço para abuso, né? Em todos há possibilidade de abuso, né? Mas na liderança carismática, você imagina que as pessoas, pela ausência de regras estabelecidas e pelo telo pessoal fortalecido, que se favoreça esse tipo de abuso, né? Eu ia dizer após o Weber, tem o Felch, que foi contemporâneo do Weber, que desenvolveu uma outra tipologia, que é a tipologia de igreja, seita e denominação. Depois o Niebuhr desenvolveu denominação. Mas também é uma tipologia muito interessante, né? Porque a igreja é o grupo, por exemplo, o catolicismo romano do Brasil sempre foi igreja. O grupo, é a região da maioria. Onde você tem um grupo mais
fiel no sentido de aderente às práticas e um grupo que não está muito envolvido. E a religião da transição. A seita é o grupo que sai da sociedade, se fecha, se isola, né, tem um mínimo de comunicação com a sociedade. Eu participei de uma banca há um tempo atrás de mestrado, que era sobre os menonitas no Paraguai, que saíram da Alemanha para o México e vieram para o Paraguai, e eles mantêm um mínimo de contato com a sociedade no Paraguai. Ainda falam o alemão do século XIX no grupo. Não tem telefone, não tem televisão, um mínimo de contato. Tem fazendas no Paraguai. Esse é o modelo da seita. Mas as seitas urbanas, né, quando você se separa, e às vezes das aulas eu brinco com os alunos, né, falo assim, olha, eu vou dar essas tipologias seita, igreja e denominação, é um meio termo entre a igreja e a seita, né, que é a nossa situação, né, um pouco seita, um pouco igreja. Sociologicamente falando, né, não teologicamente falando, que fica claro. Mas eu dou as tipologias para os alunos, o L, a partir deve ter ouvido isso, e aí eu digo assim, falo, eu dou todas as tipologias para você descobrir se você tem vocação para pastor de seita, de igreja ou denominação. Se for de seita, é melhor você sair e fundar a sua, já não fica que vai ficar sofrendo da denominação, né? Porque a seita não é aquela ideia da unidade, né? Uma ocasião, eu atendi como pastor uma jovem que vinha de uma seita e estava frequentando a igreja que eu pastoreava aqui no centro de São Paulo, né, que é a primeira igreja presbiteriana independente, e ela, não imagina, saiu de uma seita, tinha morado numa fazenda, daí, e de uma igreja no centro de São Paulo, tá? E aí eu disse, olha, não era bom lá na seita? Tinha muita proteção. E todo mundo perguntava como é que você veio pro culto, e sai nem pergunta nada para você, né? Assim, tinha muita proteção, mas também tinha muito controle. Aqui quase não tem controle, mas tem liberdade. E é a vida, né? Então a sociologia ajuda a entender esses sistemas, né, como eles funcionam. Um toquezinho aqui. Do ponto de vista, né, mais prático, se a teologia e o líder, né, religioso utiliza bem a sociologia, isso pode propiciar para ele uma autocrítica, né, para identificar práticas que são prejudiciais, né, como o abuso, ou controle excessivo, uma série de coisas, né, que podem trazer problemas, promover ilusão, estimular o diálogo. As ciências sociais, ao olhar para a religião como um fenômeno social que divide características com outros fenômenos, ela ajuda a propiciar o diálogo, né, se a pessoa quiser utilizar para isso. A outra forma de usar as ciências sociais com a teologia é pensando na teologia pública, nos projetos comunitários, né? O desafio da teologia pública é o diálogo com a sociedade, né? Não aquela coisa boba, né, da apologética, da disputa. Né? Às vezes eu ouço algumas pessoas falando do papel público da igreja nesse sentido, né, da igreja ficar agredindo, né, a igreja, às vezes, chegando a fazer discursos de ódio. Não é isso, né? Teologia pública no sentido de dialogar com os desafios da sociedade contemporânea e contribuir para o bem comum. Uma experiência que eu tive nos meus últimos anos de pastorado, na primeira igreja, lá nós temos algumas fundações. E era difícil fazer um planejamento integrando as fundações com a igreja. Finalmente nós conseguimos fazer esse planejamento, contando inclusive com alguma consultoria, e tornamos as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, listamos aqueles objetivos e procuramos territorializar, integrar o trabalho da igreja com os serviços públicos da região, porque acaba, muitas vezes, a igreja quer ter o seu projeto social
e ela não colabora com os serviços públicos, né? Não se integra com o SUS, com o CRAS, com os trabalhos que estão sendo realizados. Esse é um jeito de você usar as ciências sociais para dialogar com o território e com aquilo que são as políticas públicas, porque a igreja não está conseguindo resolver com os seus projetos sociais. Não estou dizendo que ela não deu fazer sozinha projetos sociais, mas ela não vai resolver os problemas que a gente tem. Existe uma tecnologia, um conhecimento no serviço público que está qualificado, e a igreja pode funcionar como parceira, né, ou instituições da igreja desse serviço, né? E foi uma experiência muito positiva que nós tivemos em construir um planejamento estratégico para a igreja, né, a partir dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas um terreno muito legal da sociologia e ciências sociais é esse terreno profético. Se você toma, né, e eu vou dizer isso para vocês aqui com toda a liberdade que eu falo com adultos, se você toma os textos do Karl Marx, são extraordinários. Em alguns momentos, você tem a impressão que vem com a voz Miqueias, não é? Quando ele faz a crítica do sistema capitalista, né, e como o capitalismo esmagava as pessoas. Por exemplo, na certa altura do Capital, quando ele descreve a acumulação de capital, ele diz que a história da classe trabalhadora foi escrita nos anais da humanidade com sangue, relatando a tragédia que era a classe trabalhadora em Londres. Então, você tem muitas pontes, não é, para, a partir das ciências sociais, perceber que tem semelhanças com o discurso profético do Antigo Testamento, com o discurso profético de Jesus, né? E, indo além daquele segundo item, né, que eu foquei no bem-estar, perceber que é complicado você falar em bem-estar, que é um tema importantíssimo para a igreja entrar agora, é o fim da escala sexto. Esse é um tema fantástico para ser discutido. Nós não defendemos a família, nós não queremos que as pessoas tenham mais tempo com a família. Ter o sábado e o domingo para a igreja, o sábado para a família, né? Então, há muita possibilidade e, nesse sentido, né, todo o trabalho das ciências sociais é o trabalho de crítica, né, ao modo como a sociedade foi constituída, né, como ela está estabelecida. O Peter Berg, na introdução à sociologia, ele escreve, ele diz uma coisa muito legal. Ele fala assim: a pergunta do sociólogo é o seguinte: o que é que as pessoas estão fazendo umas com as outras? Como é que as pessoas estão se relacionando? Quando você vai para o Novo Testamento, o que está escrito lá? Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O que todo é relacionamento. Então, se você tem um conjunto de disciplinas que estuda o que as pessoas estão fazendo umas com as outras, essas disciplinas podem contribuir muito com as ciências sociais. Então, esse é um outro enfoque, né? Perceber que a crítica às injustiças sociais como causa do crescimento tem uma base bíblica muito forte, né? Muito forte e importante para ser resgatada. Aquilo não saiu a citação, mas isso é do Miroslav Volf. Ele diz assim: uma fé que faz a diferença nos ajuda a discernir e motiva a fazer o que é certo e excelente. Ele trabalha isso no livro A Fé do Bem 1. Ele diz o seguinte: é da vocação da fé cristã a transformação, a intervenção. A fé cristã trabalha por um mundo melhor. Então, não é uma fé só da contemplação. Tem contemplação também, mas é uma fé da ação. Então, a fé ela deve nos ajudar no discernimento e na ação daquilo que é excelente. Indo para a questão histórica, a máquina do tempo, né, história cristã revisitada. Como é que a gente enfia na sociologia, na história?
O livro que eu disse que ia mencionar para vocês é do Rodney Stark, um sociólogo. Ele escreveu um livro, um sociólogo reconsidera a história do cristianismo. E ele forma o desenvolvimento da igreja lá de Atos até chegar em Constantino, né? Ele parte de quando a igreja era 0,36% da população do império, para chegar ao momento em que a igreja é mais da metade da população do império. E para isso ele usa estatística, né, mostrando que o crescimento da igreja foi um crescimento de 40% por década. Só que isso é cumulativo. Então, chega uma hora que salta. Aquilo que você demorou 300 anos para obter, nos próximos 50 dobra esse número. Mas o mais interessante, não é só a estatística, é quando ele aplica os conhecimentos de antropologia para analisar, por exemplo, as redes sociais. Ele toma as duas grandes epidemias do Império Romano, o Belo e o Varil, para mostrar que os não cristãos, aquilo não fazia sentido para eles, então, volta a tema da Teodiceia, os cristãos conseguiam dar sentido do sofrimento. Muitos pagãos abandonavam os seus familiares na cidade para morrer. Os cristãos fizeram as primeiras enfermarias e cuidavam dessas pessoas. Os cristãos tinham taxas de sobrevivência mais altas, mais elevadas. Essas epidemias desorganizaram a sociedade e aí ele aplica também a lei de sociedades em momentos de transformação. As pessoas estão mais propensas a mudar de religião, né? Há estudos também de sociologia que mostram, por exemplo, que divorciados mudam mais de religião do que não divorciados. É porque a pessoa rompe os vínculos que ela tinha e ela está disposta a aceitar um convite, por exemplo, para ir em um culto. Então, sempre que os laços se desfazem, né, seja por epidemias, né, por crises econômicas, migração, você tem mudança religiosa também. Outra questão, o aborto também. Os cristãos tinham restrições, né, tinham uma taxa de natalidade mais elevada, né? Ele vai somando essas coisas, eu estou aqui resumindo para vocês, para dizer que, de repente, tinha cristão para todo lado no Império Romano. Mas esse foi um processo, né, de uma taxa de crescimento de 40% por década, foi cumulativo, levou o cristianismo a assumir essa posição de maioria. É um livro interessantíssimo, publicado pela editora Paulus, né, que mostra o uso, né, da sociologia, antropologia na história. O outro uso, né, que eu abri já para vocês comentarem, é o uso para a leitura dos textos bíblicos, né? E nesse sentido, não é semelhante ao que se faz com a história, mas aplicado a um bíblico. Eu vou pegar um exemplo muito rápido para vocês, né? Essa passagem do Evangelho: se não vos converteres e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A gente está acostumado a ler essa passagem e na nossa cultura, criança remete a quê? Que imagem que vem na sua cabeça? O que você associa a criança à infância? Inocência, né? Ingenuidade, pureza. É isso, né? A gente está assim, ó, Jesus falou que você... Então, você é puro. Precisa ser inocente. Para você entrar no reino, assim, parece que faz sentido, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, tem o John Dominic Crossan, já um biblista dominicano, e que mergulhou na antropologia para entender o mundo do campesinato da época de Jesus. Ele vai se perguntar o que significava ser criança no século I. E aí não é nada bom que ele encontra. Ser criança significava não ser nada. Não ser nada. Ser um ninguém, pô. Não ter importância nenhuma.
E ele trabalha isso. Jesus estava dizendo que esse é um reino dos que não são ninguém, dos que não são considerados, dos que não têm importância, dos que estão rejeitados. Muda a interpretação. Né? Aplica isso à questão de gênero, por exemplo. Tem um texto do Andrew White, né, que é um nihilista tradicional, que ele toma aquele texto que Paulo diz: a mulher aprende em silêncio, né? Não permito que fale na igreja. E ele vai aplicando, né, algumas perspectivas, né, das ciências sociais, e no final das contas você diz: eu não tinha prestado atenção que Paulo falou que a mulher aprenda. Eu presto atenção, fique em silêncio, mas que a mulher aprenda. Num mundo que as mulheres não podiam aprender nada, a mulher não era ninguém também, Paulo falou que a mulher aprender, que era para ela questionar o marido em casa. Muda a perspectiva. Então, a sociologia, as ciências sociais, nos ajudam, né, a olhar os textos bíblicos de uma outra forma, a levantar outras questões e também entender costumes, né, que podem modificar a nossa visão. Em resumo é isso. Eu falei quase nada de ciência política, né, mas a ciência política tem uma importância muito grande também, principalmente nos temas relacionados à democracia, mas isso fica para outro momento, mas é um dos capítulos também que eu desenvolvo na relação entre teologia e ciências sociais do curso na graduação.